do jornal. A Frelimo diz que a crise financeira que o país atravessa está a dificultar a resolução dos problemas da população nos municípios em que governa. Na reunião do Comitê Central, o partido está a analisar o seu desempenho nas autarquias como forma de preparação às eleições de outubro deste ano. A governação municipal da Frelimo e o seu desempenho na eleição intercalar de Nampula foram temas de debate no primeiro e segundo dias da segunda sessão ordinária do Comitê Central, que decorre na Matola. O partido assume que há problemas que prevalecem nos municípios sob sua direção, cuja crise financeira não facilita a sua resolução. Sabemos que a conjuntura internacional, a conjuntura nacional, as dificuldades que o país vai atravessando obrigam a fazermos mais ginásticas possíveis de continuar a criar aquilo que é a satisfação dos munícipes. Encontramos vários desafios, os membros do Comitê Central foram lançando vários desafios, problemas que afetam a população, por exemplo, transportes e comunicação em algumas cidades municipais e no país em geral, e falou-se também com profundidade do problema da água, falou-se da questão das estradas que encontram-se em muitos municípios esburacadas. Sobre a eleição intercalar de Nampula, cujos membros do Comitê Central tiveram a oportunidade de analisar e debater em plenária. O partido reitera que não perdeu e até aumentou a sua base de apoio naquela autarquia. A Frelimo queria recuperar o município, a Frelimo tinha energias para recuperar a Frelimo tinha o bom programa para dar Nampula e tinha o melhor candidato que explicou à população e dava aquilo que era a sensação de que, de facto, este seria o candidato que deveria dirigir. Quando entramos na situação do dia da eleição, tivemos toda a oposição unida e outros também que não fazem parte de partidos políticos, quase todos os grupos uniram-se para que a Frelimo não ganhasse as eleições. Mas nós saudamos porque mesmo assim aumentamos mais 7.000 votos na segunda volta e continuamos a encorajar os munícipes de Nampula para continuarem a confiar na Frelimo e a sentirem que a Frelimo está com Nampula e a Frelimo irá sempre trabalhar para o desenvolvimento daquela autarquia. Na conferência de imprensa deste sábado, o porta-voz do partido comentou ainda sobre o posicionamento dos credores da dívida pública moçambicana em relação à proposta de renegociação submetida em Londres. É verdade que deram um posicionamento, mas é preciso percebermos que esta dívida também, quer dizer, não foi criada a partir de Moçambique, mas são bancos fora do país. Nós queremos a colaboração de todos, os parceiros de cooperação, todos aqueles que vieram, mas para o bem e estabilidade do nosso país. A questão da dívida pública tem que ser o foco, não pode ser aquilo que é o foco e a visão geral que o nosso país tem que parar só para discutir a questão da dívida pública. Na reunião, o partido abordou ainda a questão da paz e reforçou a necessidade de continuação do diálogo entre o presidente do partido, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Vamos neste momento estabelecer um contacto em direto com a Escola do Partido Frelimo na Matola, onde está o jornalista Francisco Malhate e vai trazer-nos mais desenvolvimentos sobre esta segunda sessão extraordinária do Comitê Central. Boa noite, Francisco Malhate, bem-vindo à antena. Boa noite, Hermínio José. Boa noite, caros telespectadores. De fato, respondemos daqui da Escola Central do Partido, onde está o Salão de Congressos do Partido Frelimo local, que acolhe a segunda sessão ordinária do Comitê Central deste partido. Hoje é um dia que vai longo. Os membros do Comitê Central estiveram a analisar vários documentos, dentre eles o plano de orçamento do partido e também a análise do plano quinquenal, assim como o orçamento, o plano de orçamento do Estado, o desempenho do governo, o desempenho das autarquias locais controladas pela Frelimo e a preparação das eleições, portanto, de 10 de outubro próximo. Mas também iniciou há pouco tempo, esta tarde, no fim do dia, o debate de outros dois pontos importantes que estão, portanto, a dominar estes debates desta segunda sessão ordinária. Está conosco, uma vez mais, o porta-voz do Partido Frelimo, que vai nos dar conta do que é que neste momento está a ser discutido na sala de sessão.
Bom, muito obrigado. Boa noite, telespectadores da STV. O que está a ser discutido na sala de sessão neste momento é a informação que o governo veio prestar ao Comitê Central da Frelimo. Neste momento o governo terminou a informação, que é a informação do Plano Econômico e Social, o que é que foi realizado e o que é que falta realizar e aquilo que são os desafios que neste momento o Estado moçambicano, o nosso governo enfrenta e quais são os passos a dar. É preciso olhar que os debates foram muito acesos, foram debates em que todos os membros do Comitê Central, cada um traz aquilo que são as preocupações das províncias e aquilo que são as realizações que o governo está a fazer em cada ponto deste país. O importante e a tônica importante é que mesmo com a conjuntura que o país se encontra e a adversidade que o país se encontra, os membros do Comitê Central são unânimes que o governo está a realizar atividades apesar dos desafios em que nos encontramos, mas há necessidade de continuar mais, porque nós encontramos algumas zonas ainda, mesmo aqui na cidade de Maputo, a problemática de água é muito séria e há necessidade de o governo continuar a envidar esforços no sentido de a população continuar a usufruir este líquido precioso. Falou-se também, aprofundou-se muito o debate sobre a questão do aumento da produção, a questão da produção. Em Moçambique, nós estamos a notar que, sob a orientação do camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi, que foi também saudado, essa questão de chamar a população a ir para esta questão da produção, notamos que o problema da fome está significativamente e cada vez mais a reduzir, a população está a produzir e isso é muito importante pelo tempo em que nos encontramos e pela conjuntura que o país atravessa. O Comitê Central neste momento está a ouvir por parte daqueles que são os ministros, dirigentes do governo sobre algumas perguntas que foram lançadas. É um debate que até agora está a acontecer lá dentro da sala do Comitê Central. É preciso dizer que de fato estamos neste momento sobre este debate, a Frelimo está cada vez mais a alinhar-se, a sair coesa no sentido de enfrentar aquilo que são os esforços, que são os desafios que temos. Tivemos o debate hoje da questão dos municípios, aquilo que é o desempenho dos municípios e também preparamos neste debate aquilo que são os pleitos que vão acontecer em outubro deste ano. Qual é a avaliação que o partido, que a Comitê Central faz, ou daquilo que foi apresentado pelos municípios, do desempenho das autarquias que estão a ser controladas pela Frelimo? Bom, a avaliação que nós fazemos é que há um trabalho que está a acontecer nos municípios, um trabalho visível, mas é preciso reconhecer que o Comitê Central reconhece que ainda há desafios, vários desafios que devem continuar a ser aprimorados e os municípios os dirigentes municipais têm que continuar a trabalhar para ir sanando este desafio. Referia-me há pouco tempo a questão da água, que envolve também somas avultadas, que não é só um município que tem que fazer isso, temos que encontrar formas de ir acontecer. Por exemplo, também falou-se da questão de municípios com problemas de estradas e problemas de transporte, temos que continuar a resolver isso, temos que fazer tudo para que estas coisas continuem a resolver. Mas sobre o balanço dos municípios, nós achamos que uma parte daquilo que foram as promessas feitas pelos candidatos a municípios que neste momento estão a dirigir as autarquias dirigidas pela Frelimo, coisa significativa está a acontecer, trabalho está sendo feito, uma e outra coisa ainda falta continuar-se a fazer o trabalho no sentido da satisfação popular. O que nós queremos como membros do Comitê Central é continuarmos a oferir a satisfação do nosso povo. Foi decidido quando é que inicia o processo de eleição dos candidatos às autarquias? Bom, para Frelimo o processo de eleição dos candidatos começa mesmo ao nível de base. O que nós estamos a fazer agora é ter um alinhamento, termos uma linha mestra em que saímos daqui coesos e depois vão ser criados os gabinetes de preparação do Congresso, que esses gabinetes das eleições e esses gabinetes das eleições provinciais vão trabalhar nas bases e as próprias bases vão ter que escolher os seus candidatos, porque este é um processo local e o processo tem que correr nos órgãos locais.
Bem, muito obrigado, Caifadinho. Pelo que tudo indica, portanto, o programa já vai atrasado. Temos 2 pontos, que era o regulamento dos estatutos do partido e o outro ponto relacionado com o programa do partido. Estes 2 pontos ainda vão ser debatidos hoje? Bom, o programa já vai atrasado, mas como a Frelimo, quando reúne, trata aquilo que são os desafios que tem para continuar a servir muito bem o nosso povo, nós vamos continuar o nosso debate até a noite dentro, até a hora que terminarem os pontos, porque para amanhã temos outros pontos. Muito obrigado. Portanto, como dá para depreender, é uma sessão que do dia de hoje vai longa e provavelmente poderá ir noite adentro, porque também amanhã está programada a eleição dos membros do comitê, do secretariado do Comitê Central, do Comitê de Verificação, mas também está prevista a aprovação das resoluções que vão ser produzidas ao longo desta sessão. Há também o lançamento das festividades dos 50 anos do segundo Congresso, o primeiro congresso da Frelimo realizado em solo moçambicano. Está previsto tanto a cerimônia de encerramento para as 13 horas, mas provavelmente poderá ser um pouco mais tarde. Portanto, é um pouco disto que podemos trazer sobre esta segunda sessão ordinária do Comitê Central do Partido Frelimo. Hermínio Zé. Muitíssimo obrigado, Francisco Mandelhate, com estes apontamentos a partir, portanto, da Matola, o conclave da Frelimo. Damos seguimento às notícias no Jornal da Noite. As chuvas que têm caído desde as últimas horas agravaram a situação das famílias que vivem em zonas propensas a inundações na Matola. Há casas que voltaram a ficar, portanto, inundadas e as ruas alagadas. É sempre assim, sempre que chove na zona de Nkobe, do município da Matola. As ruas tornam-se rios e as casas ficam inundadas. A vida fica difícil para os moradores. Está mal, papai, mas não temos nada a fazer, não temos como sairmos daqui dessas águas. Nossos familiares estão muito distantes, Nhambane não é aqui perto. Com a água dentro e fora do quintal, o salãozinho fechou e o mesmo aconteceu com o Belas Bar. Eugênia ficou sem negócio. Quando chove nós passamos mal porque enche de sapos e mosquito. Passamos mal, né? Porque assim é difícil sairmos de casa, nem crianças ficam dentro desde manhã até a tarde. Nesta casa, felizes mesmo só estão os patos que de repente ganharam uma lagoa. Na carpintaria, chuva significa folga garantida para os 9 trabalhadores. Às vezes, prolongada até demais. O trabalho está um pouco complicado, porque às vezes aí também então, como as condições dali não estão bem favoráveis, às vezes sempre ficamos coisas, às vezes ficamos 2 semanas sem trabalharmos, e assim não há produção. Mais complicada fica a vida da dona Alice, que com a rua cheia de água, ganha um trabalho extra com os netos. Hoje meu neto não foi à escola, a minha neta para ir à escola de 6 anos tem que pôr nas costas, levar para a escola, ir buscar todos os dias. Há crianças que não vão à escola quando está a chover, água assim não dá para a criança ir à escola. As crianças essas é que nem parecem preocupadas com a situação, apesar de serem as mais vulneráveis a doenças relacionadas com a água. Hoje é o dia da tuberculose. Moçambique está entre os países com mais casos de tuberculose no mundo. Anualmente, por exemplo, 22 mil pessoas morrem devido àquela doença, segundo revelou este sábado a Ministra da Saúde durante a celebração do Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose. A tuberculose figura entre as principais causas de mortalidade no mundo e, em particular, em Moçambique. Anualmente, por exemplo, cerca de 160 mil novos casos são detectados nas unidades sanitárias do país. Deste número, cerca de 22 mil pessoas acabam morrendo. Devido à chegada tardia dos pacientes aos hospitais, milhares de pessoas acabam por perder a vida vítimas da doença. Preocupadas com esta situação, as autoridades admitem apostar mais na prevenção de modo a erradicar a doença até 2030, segundo revelou a Ministra da Saúde durante a celebração do Dia Mundial contra a Tuberculose.
Queremos um mundo livre da tuberculose até 2030 e, para tal, temos que eliminar esta doença no nosso país. Temos que ser campeões no diagnóstico, no tratamento, na cura, mas, acima de tudo, na prevenção. Porque a doença afeta mais as pessoas que padecem de HIV/SIDA, a ministra da Saúde disse que há necessidade de redobrar esforços para proteger aquele tipo de pacientes. E as nossas intervenções permitiram ainda tratar com sucesso cerca de 90% dos pacientes com tuberculose e colocar em tratamento antirretroviral 95% dos pacientes infectados pela dupla infecção tuberculose-HIV, o que significa que estamos a atingir as metas estipuladas. Por sua vez, a representante da Organização Mundial da Saúde reconheceu os esforços de Moçambique no combate a esta doença, mas diz que ainda prevalecem muitos desafios. Permitam-me, excelências, manifestar a satisfação da Organização Mundial da Saúde pelo facto de estarmos a testemunhar que o governo de Moçambique está a envidar esforços para a consolidação da luta contra a tuberculose no país. Gostaria de reafirmar a necessidade de trabalharmos juntos, nomeadamente o governo, as organizações da sociedade civil, o setor privado, as lideranças comunitárias, os pacientes, os seus familiares e os parceiros da cooperação para prevenir, diagnosticar e tratar todos os casos de tuberculose. O Hospital Geral da Machava, que é a maior unidade sanitária para tratamento da tuberculose no país, foi o local escolhido para acolher as cerimônias centrais do Dia Mundial contra a Tuberculose, evento marcado por palestra e feira de saúde. Aumentam casos de diagnóstico da tuberculose infantil na província de Inhambane. Só no ano passado foram diagnosticadas 605 crianças. A informação foi avançada este sábado pelo médico-chefe provincial nas celebrações do Dia Mundial da luta contra esta pandemia. A marcha juntou técnicos do setor da saúde, estudantes, membros do governo provincial e distrital e a comunidade local. Foi durante as cerimônias que o médico-chefe provincial anunciou a preocupação do setor da saúde do número de crianças com a tuberculose, onde só no ano passado foram diagnosticados mais de 600 casos. Por outro lado, uma das maiores preocupações da doença são os chamados casos de multidrogas resistentes, ou seja, a tuberculose que resiste a qualquer tipo de tratamento. 605 crianças em 2017 que foram diagnosticadas com tuberculose. Achamos que ainda este número ainda é pouco, podemos fazer um pouco mais, tendo em conta o número de pacientes adultos que foram diagnosticados. Mas também temos casos ainda mais preocupantes, que são as tuberculoses multidrogas resistentes. Quando a pessoa já apanha este tipo de tuberculose, quase que fica condenada para um tratamento muito mais prolongado, muito mais difícil. Tivemos no ano passado 409 casos diagnosticados contra 359 em 2016. O diretor provincial da saúde fez saber que nos últimos dias a tuberculose tem estado associada à pandemia do vírus causador do SIDA, o que compõe uma dupla de assassinos. Em 2017 esperávamos 4.700 casos de tuberculose e em todas as nossas unidades sanitárias conseguimos alcançar 5.167 casos de doentes com tuberculose. E destes, 2.374 também tinham o HIV. Aquilo que dissemos antes, mais de metade de doentes com tuberculose têm HIV ou vice-versa. Por seu turno, o administrador da Macinga convidou a população para aderirem ao tratamento. Nosso apelo, por ocasião desta data, é de toda a nossa população do distrito de Macinga, através de vários sintomas que aqui foram anunciados, contactem os nossos serviços da saúde, dado que a tuberculose cura-se. Em 2016, 289 pessoas perderam a vida na província de Inhambane devido à doença, o número que veio a reduzir no ano passado ao registrar 249 casos. Cabo Delgado perde anualmente cerca de 19 mil hectares de florestas. As queimadas descontroladas continuam a ser a principal causa da devastação que poderá comprometer o futuro das próximas gerações.
A província de Cabo Delgado perdeu mais de 100 mil hectares de florestas nos últimos 6 anos devido às queimadas descontroladas. A situação é considerada grave, uma vez que o reflorestamento das áreas devastadas ainda não está a produzir os efeitos desejados. A sobrevivência não é das melhores, está abaixo daquilo que deveria ser aceitável, ronda entre 50% a 60% mais ou menos. Mas tem sido feito algum esforço na área do reflorestamento. Entretanto, apesar da fraca sobrevivência das plantas, a província de Cabo Delgado vai continuar com o reflorestamento e reforçar medidas de fiscalização. Este ano, Cabo Delgado vai reflorestar uma área de 153 mil hectares, com um total de 740 mil mudas de espécies nativas. Estão concentradas justamente chanfuta, jambir e metonha. Cabo Delgado possui cerca de 60 milhões de hectares de florestas. Moradores de Marraquene negam a construção de um aterro sanitário naquele distrito. Com a previsão de instalação de uma zona residencial, o projeto leva consigo várias contestações, entre elas o fato de constituir um atentado à saúde dos residentes locais. Este é o espaço que será transformado em um aterro sanitário aqui no distrito de Marraquene. Orçado em 24 milhões de meticais, o projeto leva consigo várias contestações por parte dos residentes deste distrito. Acho que é um erro estratégico. É um problema que está a ser transferido da cidade para Marraquene. Este camionista vive a 30 metros do local onde será erguido o aterro e diz que recebeu informação com desagrado. Nós não vamos de acordo com isso. Só que as pessoas que estão a tratar desse problema não somos nós, fazem parte do governo, mas nós não estamos a gostar nem tão pouco disto. Isto é que vai nos criar grandes problemas, mesmo só agora, só por causa da ventania quando bate. Toda a areia vem para aqui, para a nossa casa. Alguns moradores alegam que a construção do aterro naquele local é um verdadeiro atentado à sua saúde e dizem que não irão permitir que o projeto avance. A manifestação é de tristeza, né? Que não estamos satisfeitos com a lixeira, porque é bem sabido por todos nós, não pode-se criar um aterro sanitário no meio público. Embora eles dramatizam a situação, dizem aterro sanitário controlado. Sabemos como é que as coisas funcionam, é uma política. Vou acompanhar agora este problema. Eu acho que não há condições do aterro sanitário em Marraquene, tomado em consideração que é uma área de expansão. Este outro refere que ao invés de se avançar com o projeto de construção de um aterro sanitário, devia-se erguer um tanque subterrâneo para o fornecimento de água. Nós gostaríamos que o FEPAC tinha uma ideia de fazer um tanque subterrâneo para fornecer água à população de Marraquene, em vez de fazer uma lixeira. Se tiver uma outra ideia, é por outro sítio para fazer uma lixeira, não é por aqui. O administrador do distrito desvaloriza o fato e explica que a instalação do aterro é temporária. Nós, como governo de Marraquene, prendemos um aterro sanitário, né, e contactamos o Mitadeira para nos apoiar nessa perspectiva. Portanto, a consulta pública depois vai determinar como será o processo ou não e qual é a perspectiva. Juvencio Mutacate diz ainda que o distrito tem estado a enfrentar sérios problemas de recolha de resíduos sólidos. Daí a construção do aterro. Lá vem claramente, porque percebes disso, pensas disso que é lixeira. Não é lixeira. É um aterro sanitário controlado. E é preciso conhecermos para melhor questionar. Portanto, vamos deixar a consulta pública realizar-se sem especular e sem instrumentalizar as comunidades. O que nós dizemos como governo de Marraquene, nos propusemos como desafio resolver o problema de lixo. No dia 2 de abril está marcada uma escutação pública com os moradores daquele distrito. Mas bem, observamos agora a nossa primeira pausa no Jornal da Noite, nós voltamos já a seguir. Até já, espero por si. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite e agora para olharmos para o desporto. Rafik Sidate e Junaid Lalji, figuras ligadas à Liga Desportiva de Maputo e Chibute Futebol Clube, respectivamente, adquiriram 75% da sociedade anónima do Amora Futebol Clube, clube português que milita na terceira divisão.
De acordo com a imprensa portuguesa, o negócio foi confirmado esta sexta-feira, quando, reunidos em Assembleia Geral, os sócios do Amora Futebol Clube deram luz verde, com 97,22% de votos favoráveis. O objetivo passa por projetar o clube a fina flor do futebol português e dar espaço para que futebolistas moçambicanos possam evoluir na Europa. Citado pelo jornal Record, Zuneide Cidade, representante dos investidores na Assembleia Geral, disse que é uma honra poder servir este clube histórico, congratulando todos os sócios pelo comportamento na Assembleia Geral. Zuneide Cidade disse, citado pelo Record, que farei todos os meus esforços para que o Amora possa regressar aos campeonatos de onde nunca deveria ter saído. Atualmente, o Amora Futebol Clube lidera a primeira divisão da distrital da AF Setúbal, com um total de 51 pontos em 19 jogos realizados. O Costa do Sol venceu ontem o Desportivo de Maputo por 62-49 em jogo referente à sexta jornada do Engen Maputo Basket em seniores masculinos. Noutra partida da noite, a Politécnica derrotou o Atlético por 84-39. Foi um jogo em que o Costa do Sol entrou melhor e a ser certeiro nas tabelas perante um Desportivo de Maputo que soube se impor, tendo em Hugo Martins a sua principal unidade em campo. Resultado disso foi o placar de 19-17, verificado no primeiro período, com os alvinegros a levarem a melhor sobre a formação canarinha. No segundo período assistiu-se uma partida equilibrada, com ambas equipas a apresentarem-se com esclarecimento ofensivo. Esta etapa de jogo terminou com o Costa do Sol a vencer com uma diferença de 2 pontos, ou seja, 32-30. No terceiro quarto, o Costa do Sol foi mais esclarecido que o seu adversário, tendo saído nesta etapa a ganhar por 44-37. Entrou-se para o quarto e último período e o Costa do Sol soube gerir a vantagem, tendo vencido por 62-49. Preparamos melhor durante a semana, estávamos um bocado desconcentrados na primeira parte, mas conseguimos concentrar na defesa e demos a melhor. No primeiro jogo da noite, a Politécnica venceu o Atlético por expressivos 84-39, no embate em que o treinador dos universitários apostou em jogadores que não têm sido utilizados com frequência. A minha equipe treinou bastante durante a semana e acho que conseguimos alcançar os nossos objetivos. A equipe entrou um bocado tensa e nós perdemos a concentração logo nos primeiros minutos. E a equipe adversária soube aproveitar esses momentos para alargar a vantagem. Entretanto, ao nível dos séniores femininos, não se realizou nenhuma partida devido aos compromissos da Seleção Nacional nos Jogos da Commonwealth. Em seguida, o Interescolar Engen, quinta jornada, a Escola Secundária Armando Emílio Gabuza derrotou este sábado a Escola Secundária Força do Povo por 33-7 em jogo da quinta jornada do torneio Interescolar Engen. A Escola Secundária Armando Gabuza entrou melhor na quadra, controlando o jogo com uma vantagem de 8 pontos ainda no primeiro quarto. Ainda assim, a Força do Povo não deixou de dar luta para discutir o resultado e recuperar a desvantagem. Na última etapa do jogo, a Escola Secundária Armando Gabuza recarregou as energias e disparou para uma diferença de 16 pontos, 33-17. Eis o quadro de resultados da quarta jornada. Quisma Vota 21, Estrela Vermelha 16, Noroeste 2, 37, Francisco Manhanga 60, Armando Gabuza 33, Força do Povo 17. As duas equipes mostraram que estavam preparadas para disputar a vitória. E nós, a Força do Povo, também preparamos para isso, mas o que se viu, a escola secundária de Gabuza é uma escola muito forte, tem bons jogadores e conseguiu fazer o resultado. Eu achei um bom jogo, jogamos bem, saímos a ganhar do primeiro até o último minuto. Isso é bom para uma equipe muito jovem, estamos a trabalhar muito para poder alcançar aqueles que são os nossos objetivos, que é vencer o campeonato. A quinta jornada está agendada para o próximo sábado, 31 de março, no pavilhão do Machaquene.
O piloto Rodrigo Almeida irá competir este ano no Campeonato Rotax da Espanha, prova que dará lugar ao direito a poder estar na final do Campeonato do Mundo Rotax, que este ano se realiza no Brasil, e no Campeonato SIC FIA, prova esta onde se encontram 51 jovens, promessas de todo o mundo, participando no mesmo evento onde participam pilotos consagrados no mundo do kart. O piloto Rodrigo Almeida, que no ano passado esteve em bom plano no troféu Rotax em Portugal, irá participar este ano do Campeonato Rotax de Espanha, que o dará direito a poder estar na final do Campeonato do Mundo Rotax, que este ano se realiza no Brasil. O piloto espera ter bons resultados, entrando para o top 5 no Campeonato Espanhol e top 10 do Campeonato SIC FIA, dignificando a bandeira de Moçambique. Os objetivos para este ano aqui em Moçambique é treinar muito para lá no estrangeiro conseguir obter melhores resultados e tentar ser o campeão nacional. Rodrigo Almeida está a competir por uma equipa com apoio oficial de fábrica, onde poderá ter ao seu dispor todo o apoio técnico e desportivo por forma a melhorar a sua performance. Para mim, competir numa equipa de fábrica é uma grande ajuda para mim, dá o meu nome a conhecer e aprendo muito e é uma nova expectativa. Para a época de 2018, a nível nacional, as metas passam por podermos vencer as provas em que participamos, tanto no campeonato como na prova da taça. Vamos observar mais uma pausa no Jornal da Noite, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Maputo poderá ser amanhã uma das cidades de 35 graus Celsius, mínima de 25 graus. Para Xaixai a previsão de 34 de máxima, mínima de 24. Uma máxima esperada de 32 graus Celsius para Inhambane, mínima de 25 graus. Para a cidade da Beira, previsão de 33 de máxima, 25 de mínima. 32 de máxima para Chimoio, mínima de 21 graus. Tete poderá ser a cidade mais quente no dia da manhã, com uma máxima esperada de 37 graus Celsius, mínima de 25. Para Quelimane, a previsão de 35 de máxima, 25 de mínima. Mais ao norte do país, Nampula com a previsão de 33 de máxima, 24 de mínima. 32 de máxima para Pemba, 25 de mínima. E para Lixinga, máximas esperadas 27 graus Celsius, mínima de 18 graus. Retomamos já as notícias no Jornal da Noite. Vou olhar agora para as notícias do estrangeiro e vamos à Nigéria, onde o presidente daquele país declarou-se preocupado com o futuro da única aluna cristã do Liceu de Dapchi, no nordeste do país, ainda sequestrada por terroristas da seita islamita e terrorista Boko Haram. O porta-voz da presidência da República Nigeriana indicou através de um comunicado que o governo de Buhari não vai poupar esforços para trazer de volta Lia e Lesa à sua família, à semelhança de todas as outras raparigas libertas. A sua detenção explica-se pela sua recusa de se converter ao Islão, lê-se na nota. O presidente Buhari está consciente da plena medida do dever de que lhe confere a Constituição relativamente à proteção de todos os nigerianos, quaisquer que sejam as suas crenças religiosas, as suas origens étnicas ou geopolíticas. Ele não se vai furtar às suas responsabilidades nesse sentido. Indica o comunicado. A jovem Lia Sharibu não faz parte das 105 raparigas libertadas quarta-feira última por não obedecer à forte ordem dos seus raptores para se converter ao Islão ou usar o hijab. Um polícia morreu hoje e outras 4 pessoas ficaram feridas após a explosão de um carro-bomba no Egito. O incidente acontece poucos dias antes das eleições presidenciais daquele país. A explosão ocorreu este sábado na segunda maior cidade do Egito, localizada no norte do país. Segundo as autoridades locais, entre as vítimas está um polícia que perdeu a vida. Segundo o Ministério do Interior egípcio, o ataque aconteceu numa linha férrea. A agência F escreve que a explosão provocou danos nos edifícios e nos veículos estacionados daquela zona. Segundo a Reuters, as autoridades suspeitam que o alvo do atentado era o chefe de segurança da cidade. De acordo com as informações oficiais do governo egípcio, citadas pelo Estadão, um polícia e um motorista morreram e outras 4 pessoas ficaram feridas.
A explosão acontece numa altura em que o Egito prepara-se para acolher a eleição do novo presidente. Prevê-se que participem na votação cerca de 60 milhões de egípcios. Na corrida presidencial está o atual chefe de Estado, Abdel Fattah al-Sisi, que procura ser reconduzido para um segundo mandato, e o líder do partido, Al-Ghad, Moussa Mustafa Moussa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Eu despeço-me. Marco novo encontro para amanhã às 19h55. Até lá, desejo a continuação de uma excelente noite de sábado e um bom final de semana.